Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast Como é que você consegue? Antes mesmo de apresentar a nossa convidada de honra, eu faço questão de reforçar que hoje é domingo, tá sol no Rio de Janeiro, a gente poderia estar na praia com a nossa família, são 3 horas da tarde, mas a gente está aqui para produzir conteúdo para vocês. Então o mínimo que você precisa fazer, o mínimo é curtir esse conteúdo, compartilhar, mandar para toda a sua família, para ajudar com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E hoje, com muita honra, eu recebo a convidada Gisele Couto. Ela é casada, mãe de 2 filhas, leste educadora, uma empresária de muito sucesso. Então, com muito prazer, Gisele, eu te recebo. Seja muito bem-vinda. É um prazer, é uma honra estar aqui dividindo com você e com todo o nosso público a minha trajetória. Estou animado para essa conversa, tá? E eu vou te explicar como é que a gente vai trabalhar. Na fase 1, Gisele, eu vou entender um pouquinho da tua infância. Eu sei que tem muita coisa boa para a gente aprender com você. Na fase 2, a gente vai olhar para o teu momento atual. E na fase 3, a gente vai olhar para o teu futuro, para as suas projeções. Então, me conta, Gisele, criança, os desafios. Me conta um pouquinho da tua infância, Gisele. Então, Vitor, eu hoje tenho 42 anos, né? Mas a minha infância foi muito feliz. Eu, com todos os desafios, né, que toda família brasileira, classe média tem, Sim. eu fui muito feliz. Meus pais se separaram, eu era muito nova. Mas minha mãe sempre esteve comigo, com meu irmão e para nossa família, sendo o nosso alicerce. E desde muito nova eu entendi que para conquistar eu precisava buscar, caminhar, eu não tinha como estar esperando eu cair do céu. E com 8 anos foi meu primeiro desejo de ganhar o meu dinheiro. Legal. E eu consegui juntar o Vale Transporte, que naquela época era de papel. A gente destacava os vales transportes. E comprei picolés para vender nas minhas férias escolares. E o pouco que eu consegui comprar, eu vendi todos no mesmo dia. E aquela sensação de ter êxito numa atitude tão pequena, né? Que quando criança a gente imagina que é pequena, eu fiquei muito feliz. E me despertou esse desejo de ir em busca de algo melhor, que acrescentasse, que fizesse diferença na vida da minha família e na minha vida também. Então, isso foi se passando, sempre eu buscava estar vendendo ou uma pulseirinha que eu fizesse, ou um docinho que eu fizesse, e fui crescendo na escola. Mas eu cresci muito rápido, né? Amadureci muito, minha mãe sempre trabalhou fora, então eu precisava cuidar do meu irmão, precisava botar ele para a escola, precisava ver se ele estava fazendo o dever de casa, se ele tinha comido, se ele tinha tomado banho. Então eu amadureci muito rápido. E quando eu, na adolescência, comecei a atuar como modelo também, eu tinha esse desejo de dar uma vida melhor para minha mãe, porque eu sempre via ela trabalhando muito e sem tempo, né, de cuidar da gente como eu achava que teria que ser, né, quando criança, adolescente. Eu sempre tive esse espelho dela de correr atrás, de nunca desistir. Essa questão de nunca desistir é muito latente em mim desde quando eu era criança, por conta do espelho da minha mãe de estar estudando, estar trabalhando, cuidando da família da maneira que dava no momento, mas cuidando, não deixando faltar nada pra gente. Graças a Deus, nunca faltou nada para mim nem para o meu irmão. E então, a veia empreendedora, o desejo de ajudar, de evoluir, de crescer, está comigo desde muito cedo. E aí eu atuei como modelo até os meus 19 anos. Fiz grandes trabalhos, fiz filmagens, fiz comerciais, fiz desfiles, saí em revista, em jornais, mas a carreira não aconteceu. Então, eu resolvi fazer uma graduação em engenharia de produção. E a partir daí, as coisas foram ficando mais profissionais, digamos assim, né? Porque eu não tinha mais aquele desejo de só ganhar o meu dinheiro. Eu queria evoluir, eu queria ter algo palpável.
Eu não queria só o dinheiro, eu queria construir alguma coisa. Então, mediante esse desejo, minha mãe me orientou, mais uma vez, a fazer a faculdade de engenharia, porque naquele momento eu não tinha tanto direcionamento. Qual o curso que eu gostaria de fazer? Naquele momento eu queria continuar atuando como modelo, Sim. mas a carreira ainda não tinha acontecido, não tinha como eu viver da modelagem, digamos assim, né? De só tirar foto, só fotografar para revista, para o jornal, tirar uma foto para uma loja. Eu não tinha como viver naquele momento só da modelagem. Então, ela faz a faculdade, continua fotografando, mas você entra na faculdade, faz, você vê como é que você vai ter uma profissão, então, de repente, você pode conciliar os dois. E acabou que eu entrei, fiz a prestígio vestibular, fiz na Gama Filho, não sei se você conhece a Gama Filho. Conheço, eu fiz lá, me formei lá também. A Universidade Gama Filho, minha mãe trabalhou lá há 30 anos também. Foi a que fechou a porta, Sim. que o meu filho faliu. Ela foi a que fechou a porta e finalizou todos os serviços lá na Gama. E depois que eu entrei na faculdade, eu comecei a entender como era a vida empresarial. Como era a gestão, como era a operação, como era a logística, como era o financeiro, que precisava ser dividido, que não daria para fazer uma pessoa só dar conta de tudo. Então, quando a gente vai estudando, a gente vai percebendo os links, né? Que cada um tem a sua parte. Eu sempre fui a pessoa que achava que eu dava conta de resolver tudo, a vida inteira de todo mundo e de tudo. Então, eu comecei a perceber que a gente, para conseguir conquistar novas coisas e evoluir de patamar, subir o degrau, a gente precisava um do outro, né? De outras pessoas, porque eu sei determinada coisa, você sabe mais um pouquinho. Então, eu quero ficar perto de você, porque eu quero beber dessa água, eu quero entender como você faz, por quê, como é. Então, a gente vai juntando mãozinha, dando a mão ao outro, e a gente vai construindo. Então, eu comecei a ter uma visão de negócio melhor, porque eu tinha o desejo, mas eu não tinha a visão. Eu não conseguia perceber lá na frente como era a estrutura. Então, na faculdade, eu consegui perceber essa estrutura, fazendo estágio, tendo contato com outras pessoas, né, que já estavam evoluídas e em outros patamares, né? Eu era só uma estudante. Então, depois da faculdade, eu comecei a trabalhar numa empresa na área de logística e planejamento de compras. Então, eu estava CLT full, entendendo como funcionava cada processo, hierarquia, como ganhando eu deveria... dinheiro Ganhando também, meu dinheiro, obviamente. Na carreira que eu tinha estabelecido, né? Que era como engenheira, eu entrei como engenheira na empresa. Então, eu comecei a entender os processos de fato. Comecei a colocar em prática, né? O que a gente aprende na faculdade, porque o que a gente aprende na faculdade isso, é o mínimo. E a gente precisava estar evoluindo, né? Nesse sentido. E aí, comecei a entender os processos, como funcionava. E gostei bastante. A engenharia não é o que aquecia o meu coração, que de fato eu sou apaixonada por fazer. Quero fazer isso para a vida inteira. Não, não era. Mas naquele momento era o que eu gostava, era o que tinha na minha mão. Então era aquilo que eu tinha que aproveitar para pensar e no próximo passo, em como seria lá na frente. Então, atuei no mercado em 3 anos como engenheira e foi enriquecedor, porque eu precisei saber como funcionava o business. Sim. Comportamento, como a gente se reportava a um diretor, como a gente falava com um colega de trabalho, porque antes eu não sabia, porque a gente tinha que mandar e-mail. Antes a gente falava, oi, preciso disso, disso. Não, você tem que mandar um e-mail, você tem que documentar tudo. E essa cronologia, as filhotas já estavam ou não? Não, ainda não. Ainda não. Tá. Então, eu precisei entender. Foi enriquecedor por conta disso, porque eu ainda era amadora nesse sentido, né? De não saber como funcionava todo o processo, né? De
como funcionava o trabalho na CLT. E aí eu já estava com meu esposo, a gente já está junto há 25 anos. Legal. E aí, quando eu resolvi casar, eu ainda estava na faculdade. E a gente pensa, né? Ai, não, vou acabar a faculdade, arrumar um emprego, e aí depois a gente casa, a gente tem filho. A sociedade meio que impõe essa cronologia, né? Mas eu sempre tive um desejo enorme de formar uma família, de ser mãe. Então, no meio da faculdade, eu engravidei. Já tinha casado, engravidei. E aí eu dei uma pausa na faculdade para eu conseguir, no início, ter Estrutura, né? um tempo de qualidade com a minha filha. E aí, depois disso, eu retornei e finalizei a faculdade e tive a minha outra filha, a mais nova. Então, assim, foi um desafio. Sim, um atrás do outro. Um atrás do outro, porque era o meu desejo, né? Então, não me arrependo. Sou casada já há 21 anos. As minhas 2 filhas são lindas, saudáveis, responsáveis. É um sonho realizado ter elas na minha vida e é um combustível, né? Eu falo para elas que elas são o ar que eu respiro, né? Elas são a minha sorte, a razão do meu corre de todos os dias. E depois que a empresa faliu, eu fiquei muito perdida, porque eu fiquei martelando na minha cabeça se eu tinha feito a escolha certa de ter feito engenharia, de ter aceitado esse trabalho, de ter participado, né, de ter ajudado essa empresa de alguma maneira, ou se aquilo ali não era para mim, se eu tinha feito errado. O que eu tinha construído, né? Eu fiquei martelando muito na minha cabeça o que eu tinha construído, um desejo que eu tinha dentro do meu coração. E aí, eu fiquei uns bons 3 anos, depois que a empresa faliu, pensando no que eu faria, porque eu não conseguia me inserir de novo no mercado como engenheira. E eu estava sem recurso, porque de um dia para o outro a empresa faliu e não tive auxílio, não tive retorno nenhum financeiro, né, com a falência da empresa. E eu fiquei pensando como eu faria para me inserir no mercado, não consegui. Eu precisava de recurso para fazer um curso, empreender, qualquer outra coisa eu precisava de recurso, eu não tinha. Para começar, né? Para recomeçar, e eu não tinha. E quando eu fiquei esses 3 anos foram bem desafiadores, eu posso te dizer que eu fiquei muito mal e fiquei, assim, no fundo do poço mesmo. Foram 3 anos muito difíceis. E quando eu coloquei na minha cabeça que, mesmo sem recurso, sem saber o que fazer, eu ia dar um jeito de fazer alguma coisa. Porque a gente que é pai e mãe, os filhos são algo muito importante, né? Assim, é a sua família, você tem que dar um jeito, não é só você. Quando é só você, você até... Ah, não, vou dormir até mais tarde. Não, você tem alguém que precisa de você. Precisa se alimentar, que precisa estudar, que precisa se vestir. Então, eu precisava acordar para a vida. Aquela crise existencial, aquele medo e aquelas inseguranças e perguntas, eu precisava responder no caminho. Sim, e o maridão sempre apoiando. Sim, meu marido sempre esteve comigo, Bom, sempre... né? A estrutura familiar que eu não tive, eu entendi que era importante. Eu não tive a estrutura da família, eu tive a minha mãe. Uhum. A minha mãe era a minha estrutura. A minha mãe é a minha base, foi meu alicerce, é a que me deu os frutos para hoje eu conseguir estar onde eu estou. Sem ela, eu não estaria aqui. Então, esse desejo foi solidificando em mim para que eu tivesse essa estrutura
familiar para que eu pudesse passar isso para as minhas filhas, que isso, essa estrutura saudável, né, equilibrada, é muito importante para você construir o caráter de uma criança, Sim. de você mostrar para ela o que é certo e o que é errado. Elas têm quantos anos hoje? 20 e Caramba. 16. Legal. E aí você passa, então, por esse período, que é um período de desafio, de se reencontrar e de recomeçar. E como é que foi, então, voltar de novo para esse mercado, entrar no mercado novo? Como é que foi para você? Na verdade, eu só entrei, né? Eu não tinha consciência do que era, de fato, empreender naquele momento, né? E o que me fez empreender? Grana. Eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Eu só precisava do dinheiro. Então, eu precisava fazer alguma coisa. O que eu precisava fazer para ganhar dinheiro rápido era vender. Era o que tinha na minha mão naquele momento, a venda. Então, eu fiz um Instagram, naquele momento, em 2016. Minha mãe me emprestou R$ 400, eu não tinha. E aí, eu comprei R$ 200 de mercadoria para fazer acessórios e R$ 200 já de brinquinhos, colares, cordão, anel, para eu já ter como divulgar e vender imediatamente para eu retornar essa grana. E aí, eu postei no Instagram, postei no WhatsApp, eu já fazia os acessórios para mim. Então, todo mundo já sempre falava, que lindo, onde você comprou? Eu que faço. Por que você não vende? E esse desejo de ganhar o dinheiro me lembrou desse fato de eu ter os acessórios que eu confeccionava, porque eu não tinha recurso para ir na loja comprar, então eu ia lá, fazia o meu próprio acessório. Eu conectei com a infância também, né? Sim. Então, eu falei, vou fazer isso? Aí comecei a fazer os acessórios, divulgava, vendia. E eu sempre tive essa habilidade de cuidar da beleza, né? Quando eu era modelo, eu fiz vários cursos, porque a gente precisava se preparar, né, para fazer os testes. Quando a gente ia num teste de um comercial, a gente precisava chegar com o cabelo feito, com a maquiagem feita, bem apresentada. Então, eu não tinha como chegar lá diferente disso, porque senão eu não ia concorrer. Então, eu aprendi a fazer o meu cabelo, aprendi a fazer a maquiagem, saber como se vestir. Então, isso me ajudou a eu me virar. Então, eu fazia maquiagem, fazia a sobrancelha e fazia os acessórios. Então, quando eu precisava vender os acessórios, eu já divulgava o meu serviço de sobrancelha. Quando eu ia mostrar os acessórios, eu faço sobrancelha também, se você quiser. Eu não divulgava tanto, eu ainda tinha um pouco de insegurança em relação a isso, né? Ainda me achava madura. Então, o acessório estava lá para eu mostrar, né? Eu tinha foto, eu conseguia. As sobrancelhas não, porque ainda tinha insegurança, então não fotografava, eu só divulgava. E aí uma pessoa foi falando para outra, foi divulgando, né? Falando dos acessórios e falava das sobrancelhas. E aí uma pessoa falou assim, por que você não faz cabelo? Você é tão boa nisso, faz em várias pessoas. E aí eu vi um vídeo no YouTube de como fazer progressiva. Isso é errado. Não faça em casa. Não façam isso. E como eu era muito imediatista, eu não ia conseguir esperar juntar o dinheiro, fazer o curso de cabeleireiro e atuar no mercado. Porque não era isso que eu gostaria de fazer por muito tempo, era naquele momento. Pontual. Então, como eu tinha acesso como funcionava um determinado produto e ele já tinha visto em outros lugares que ele era seguro, não teria problema se fizesse da maneira correta, eu comecei a atuar fazendo progressiva também. Então, eu fazia progressiva, fazia o design de sobrancelhas, vendia os acessórios e, esporadicamente, eu fazia maquiagens também. E aí, isso foi me trazendo segurança, me mostrando que eu era capaz novamente, que eu poderia conquistar novos lugares, que eu poderia evoluir, crescer. E aí eu tive um desejo de ter uma sala, porque eu fazia todos os serviços em domicílio. E é muito cansativo. Imagino. Eu pegava um ônibus, eu morava no Engenho de Dentro. Eu pegava um ônibus, ia para a Zona Sul fazer uma progressiva. Até eu chegar na Zona Sul, levava 2 horas, pelo menos. Mais 4 horas fazendo a progressiva. E aí eu perdia praticamente um dia inteiro com deslocamento. E aí eu pensei que se eu tivesse um lugar físico, eu
poderia concentrar todos os meus serviços, eu ganharia mais tempo e automaticamente mais grana, porque eu não ia estar me deslocando para fazer a sobrancelha em um lugar, a progressiva em outro, levar os acessórios para mostrar em algum outro lugar. E aí eu fiquei com esse desejo de querer um lugar físico. Tinha condição nenhuma. Eu não tinha, meu nome não estava limpo, eu ainda estava com dívidas, eu não tinha grana para poder investir de alugar um lugar, montar, mas já era o meu desejo e eu coloquei isso na minha cabeça que eu queria isso. E fui trabalhando para isso. E aí, quando eu vi o curso de extensão de cílios, que a minha virada de chave foi a extensão de cílios. E por isso que eu propago isso, onde eu vou, onde eu tô falando sobre isso. Quando eu vi o curso de extensão de cílios, era um investimento alto. Quando eu procurei ver onde fazia, quem fazia, comecei a pesquisar quais eram os profissionais de excelência naquele momento, eu vi que era um investimento alto. E que eu precisava também de investimento para comprar material. Porque o curso não dava o material. Eu precisava pagar o curso, ter a grana para eu começar. Porque não adianta nada eu pagar o curso e não ter a grana do material, porque eu não ia estar treinando. E aí eu falei assim, meu Deus, como que eu vou fazer? Vou precisar trabalhar e fazer mais alguma coisa, porque a grana que eu tenho não dá para bancar isso. E aí eu fui vender pizza no Parque de Madureira, aos finais de semana. A minha mãe tem 2 barraquinhas lá no Parque de Madureira, vende açaí e doce, bala, refrigerante, chiclete. E eu falei, mãe, eu quero fazer o curso de cílios, porque eu quero ter uma salinha para mim, eu preciso ter um serviço que eu tenha recorrência. Então, a extensão de cílios tem a manutenção, eu vou ter, as clientes vão voltar para fazer a manutenção, eu vendo a sobrancelha, e aí eu vou ter os acessórios, então eu vou conseguir me manter. A extensão de cílios vai me ajudar a ter o meu espaço. E ela, tem uma pessoa aqui que está se desfazendo da barraca de pizza, vamos pegar, eu te ajudo. A minha mãe é aquela que, bora. Ela compra todas as minhas ideias. Sim. Então, vamos. E aí, a gente pegou a barraca de pizza, compramos a barraca. Ela financiou a barraca, compramos o forno. E de início, a gente comprou pizza pronta. Aquelas brotinhos, vários sabores. E lá em Madureira, todo mundo vende a pizza com um copo de refrigerante. Então, a gente continuou com esse modelo de venda, de a pizza brotinho com refrigerante. Um copo de refrigerante. Mas a pizza não era boa. E eu sou uma pessoa muito exigente. Eu não consigo... Se você me pedir para fazer algo, você pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor. Eu não vou fazer mais ou menos, eu não vou fazer meia boca. Se eu não puder fazer, eu vou falar para você, eu não vou. Então, eu falei, não vou vender uma pizza que eu não quero comer. É ruim. Sim. E aí, a gente estudou a possibilidade de fazer a pizza. Eu falei, vamos fazer a pizza, vai dar mais trabalho, vai dar 1000 vezes mais trabalho. Mas é algo que a gente vai estar entregando com excelência. E aí, todas as sextas-feiras, isso foi em 2017, todas as sextas-feiras eu não atendia, eu lavava toda a minha cozinha, preparava tudo, montava as pizzas, fazia o molho, ralava a mussarela, cortava a calabresa, preparava 30 pizzas, embalava, botava no freezer. Daqui a pouco fazia mais 30. Eu tinha que fazer 200 pizzas. Eu comecei fazendo 200 para o final de semana. Uhum. Eu vendia sábado e domingo. E quando tinha feriado, eu tinha que aumentar a produção. Então, eu fazia sexta-feira... Toda sexta-feira eu fazia isso, porque demorava muito, né? Fazer aos poucos. Não tinha espaço para fazer muita quantidade. E eu sozinha também não tinha braço, né? Para fazer quantidade. E aí, eu vendia. Sábado, eu ia para o Parque de Madureira. Também não atendia. Às vezes, quando tinha algo muito... Uma maquiagem, uma madrinha, uma noiva, eu fazia de manhã e depois ia para o parque. Porque o bom do movimento lá para comida é à tarde. Sim. De manhã as pessoas vão correr, ninguém fica lá. No Parque de Madureira, à tarde, fica várias famílias com as crianças brincando. E depois, em alguns bares, tem música. Então, as pessoas ficam lá à tarde e à noite. Então, o movimento era à tarde e à noite, então eu sempre ia à tarde. E vendia, e a pizza começou a fazer efeito, todo mundo começou a gostar, porque a pizza era gostosa, era diferente das outras pizzas que tinham lá, porque todo mundo comprava nesse lugar, porque era um investimento baixo. Então, valia a pena.
E a gente não tinha uma margem de lucro muito grande por conta disso, porque o material era oneroso. Então, a gente precisava, para manter o padrão de qualidade, a gente resolveu não ter uma margem de lucro tão grande Sim. para que a gente fidelizasse o cliente. Então, todo final de semana, as mesmas pessoas estavam indo. E aí chegava mais gente, aí ficava fila, aí começou a ficar fila. E aí todo mundo ia no final de semana lá comer a pizza. E eu conhecia os clientes, conversava. Trabalhar no comércio é desafiador. Sim. Chuva, tem uma série de pessoas, né? Tem uma série de variáveis. E era no tempo, né? Você falou você falou sobre chuva, eu lembrei de uma ocasião que eu questionei Deus, assim, incessantemente, porque do nada começou a chover. E assim, uma chuva de vento, vento chovendo, e a gente não dá para guardar tudo ao mesmo tempo, era longe onde guardava a barraca. E aí eu toda molhada, guardando tudo, fechando tudo. Falei, meu Deus, me explica o caminho, me mostra o porquê desse desafio. Porque assim, foi uma coisa assim tão. Assim, foi pontual, mas foi desafiador, assim, que você tá trabalhando, tá lá ganhando teu dinheiro, tá fazendo tudo honesto. E uma chuva do cão, aí as pessoas vão embora, e ninguém vai comprar mais, eu vou para casa até eu chegar. Foi uma confusão, assim, eu... Não, vou continuar. O meu propósito eu vou alcançar. Eu já entendi que eu preciso evoluir e ir caminhando. E aí eu continuei vendendo pizza até 2020, fazendo os acessórios. E guardando dinheiro para poder... E fazer o curso. Mas, quando eu comecei a ter um pouquinho mais de grana, a despesa, ela não diminui, né? Ainda mais a gente que tem filho. Aí, botei a minha filha num curso. Precisava comprar mais alguma coisa. Eu fiquei lá 3 anos e não consegui juntar grana para fazer o curso. Que meu objetivo era esse. Eu falei, eu não consegui juntar grana, eu não peguei esse investimento que era o meu propósito para comprar o material e fazer o curso. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar o cartão de alguém emprestado, vou dividir esse curso e vou comprar esse material, porque eu não vou ficar aqui mais trabalhando todo final de semana. A gente está falando de um valor de quanto hoje em dia? Foi 1.500 o curso. Muito doido, né? Porque tu vê que tu ficou 3 anos, que na verdade não era a falta dos 1.500 que estava te travando ali, era a cabeça. Porque os 1.500 provavelmente com a pizza ele tu teria feito mesmo em um mês, 2 meses. Sim, eu fazia um dia. Sim, e aí acabou que isso postergou mais, e aí até que chega um momento que você, toma a decisão e compra e vai para cima, né? Faz o curso. Sim, porque eu acho que no fundo eu estava sendo preparada... Eu estava preparando o meu consciente, né? E meu inconsciente. Eu ainda estava com a crença do merecimento, né? De não merecer, de não ser capaz, de se aquilo ali era para mim mesmo. Eu ainda tinha algumas crenças que limitavam, né? Então, eu peguei o cartão do meu compadre, parcelei o material e fui. Foi assim, foi um estalo. Eu falei, cara, tô 3 anos aqui, não vou à festa, não faço nada. Eu trabalho a semana toda, final de semana, não fazia absolutamente nada. Só trabalhar. Falei, não é isso que eu quero pra minha vida. Fiz o curso. E o que aconteceu? Veio a pandemia. Falei, meu Deus, não é possível. Será que isso é pra mim? E as parcelas ali, né? E o meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Só um minutinho. Você aceita um café? Aceito. Aceita. Por favor. Obrigado. Continuar, que o papo tá bom. Uhum. E aí, o meu é puro. Tá na frente da câmera, sim. Bota açúcar. E aí, quando veio a pandemia, eu fiquei arrasada. Eu falei, meu Deus, eu tava tão empolgada, já tava planejando como seria a sala, aonde seria. E aí veio a pandemia, eu falei, meu Deus, balde de água fria. E a gente entra em desespero, né? A pandemia foi um momento muito difícil para todos nós. E eu esperei. Mais uma vez eu esperei e eu entendi que o propósito ainda estava no meu coração. Mais uma vez o maridão junto, me dando apoio. força. A gente sempre foi muito parceiro, né? Meu esposo trabalha com música. Legal. Então,
ele precisava sempre estar ausente à noite, né? Então, a gente sempre conseguiu equilibrar de entender o momento de cada um, aonde a gente precisava ceder aqui, onde que eu precisava ajudar ele, onde ele precisava me ajudar. A gente sempre foi muito parceiro. Acho que é por isso que a gente está junto até hoje, né? 25 anos. Então, quando veio a pandemia, a gente ficou em casa, preso, isolado. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida agora? E aí, quando as coisas em junho começaram a flexibilizar, eu falei, eu vou atender na minha casa. Eu vou atender minha família, amigo do amigo. Foi o que eu fiz. Comecei a atender a minha cunhada. Sempre foi muito minha parceira, irmã do meu marido. Ela sempre comprou minhas ideias também, ela e minha comadre. Vamos, eu vou, eu faço, a gente vai de máscara, eu divulgo para as minhas amigas, e a gente vai, cada um vai divulgando um pouquinho e você vai conseguir. Dito e feito, eu fiz, atendi na minha casa, eu ganhei uma maca, e aí eu pude atender na minha casa, na sala da minha casa. Obrigado. Obrigado, amigo. Muito obrigada. Valeu. Obrigada. E eu atendi na casa na sala da minha casa. Comecei a atender. E todo mundo de máscara, álcool, todo mundo tirava o sapato na hora de entrar e ficava assim, não ia ninguém na minha sala, as crianças não iam, era só eu e a cliente. Então, assim, tentava fazer o máximo de isolamento para, se acontecesse alguma coisa, evitar, né, de pegar alguma coisa. E aí, as coisas foram indo e foi flexibilizando mais. E aí tive a oportunidade de trabalhar num salão no Recreio. Aí eu trabalhava quinta, sexta e sábado no salão fazendo extensão de cílios, sobrancelha e maquiagem. E segunda, terça e quarta eu atendia na minha casa o design de sobrancelhas e a extensão de cílios. E esporadicamente fazia as sobrancelhas, a maquiagem e a progressiva que eu fazia também. Continuei fazendo em domicílio, mas as clientes que eram muito distantes, da Zona Sul, eu não atendia mais, porque demandava muito tempo e não fazia mais sentido. E aí, como é que foi para você o movimento, então, depois de tanto desafio, né? Você passa a pandemia, passa a atender num espaço físico que provavelmente te ajudou bastante para tu amadurecer como profissional, sim, porque... e o que eu anotei aqui também desde o início é que a parte boa, né? Hoje, quando a gente olha para trás, tem muito um somatório de preparação que a gente, na época, não enxerga, né? É verdade. Eu, por exemplo, você falou de Gama Filho, eu fiz Gama Filho, eu sou formado em Educação Física, eu dei aula de Educação Física de talvez 15, 18 anos, eu dando aula. E aí, o que eu atuo hoje? Eu atuo como mentor, eu faço que eu dou aula. Então, eu por muito tempo, eu não acreditava, não entendia. Só que às vezes eu pego turmas de mulheres, por exemplo, com 60 mulheres. Eu cansei de fazer isso com 60 crianças, que era o caos. 60 mulheres para mim é um paraíso com 60 crianças. Então é um movimento de preparação, né? E aí a gente olha agora, você contando a história, a gente percebe que, pô, devagarzinho vai se preparando, né? É verdade. E aí, quando você decide, então, sair dessa clínica do Recreio aqui para montar teu próprio espaço? Eu tive uma oportunidade de alugar uma sala próxima à minha casa, né, no Mério, eu morava no Engenho de Dentro, e eu tive a oportunidade de alugar uma cadeira, né, que nos salões eles chamam isso, né, o aluguel de cadeira. Só que essa cadeira era numa sala reservada dentro desse salão. E aí eu comecei com um aluguel lá nessa cadeira. Eu tinha as minhas clientes, eram fixas, eu tinha 5 clientes, que era minha cunhada, minha comadre e 3 amigas que faziam comigo. Tinha 5 clientes. Mas as 5 clientes não iam pagar o meu aluguel. Sim. Precisava de mais. Eu precisava de mais. E aí eu falei, eu vou encarar esse desafio, mais um, né? Porque uma coisa que eu não tenho medo é de trabalhar. Trabalhar, o que precisar fazer, eu vou fazer. E aí eu entrei nessa sala, no regime de aluguel. E eu falei, vou precisar, para eu pagar o aluguel do mês seguinte, eu vou precisar divulgar e vender 3 vezes mais. E foi o que eu fiz.
Instagram, fazia conteúdo, mesmo sem saber profissionalmente o que funcionava no Instagram, eu fazia stories, não, nem tinha stories, era só feed, postava no feed e o tempo todo. A galera tá começando a chegar. E aí o pessoal começou a chegar, as pessoas começaram a divulgar, e como ainda tinha muita gente em home office, as mulheres, eu sempre atuei no mercado 30 a mais. Então, as mulheres usavam máscara, estavam em casa, mas queriam estar apresentáveis. Muito bom. Então, e como eu percebi isso, eu focava nisso no meu conteúdo. De mesmo estando em casa, a extensão de cílios ia poder te proporcionar um bem-estar, você não ia precisar se maquiar muito, ia ser rápido. Passa um blush e um gloss, a extensão de cílios já te deixa pronta, você já acorda pronto, você economiza tempo. Você mesmo estando de máscara, o seu olhar está sendo visto. Mais realçado, né? Vai destacar. Então, eu peguei essa oportunidade de que a maioria das mulheres estavam trabalhando em casa, mesmo assim, e eu foquei nisso. E aí começaram a vir outras pessoas e a agenda ficou cheia. E eu precisei sair desse espaço, aluguei em outro lugar no MEI. E aí foi a minha primeira sala sozinha, em 2021 também. E aí passei em outras salas também. E aí em 2024 eu cheguei no lugar que eu desejei muito, que era Dias da Cruz. Quem mora no Meier ou nas redondezas sabe que a Dias da Cruz é um ponto estratégico, é um comércio que tem enorme, uma passagem o tempo todo. E eu quis muito estar ali. E em 2024 eu consegui. E foi, assim, uma vitória muito grande para mim. Quando eu entrei na sala, peguei a chave, que eu assinei o contrato, fui com meu marido e a gente assinou o contrato. Quando a gente entrou na sala, eu falei assim, meu Deus, passou um filme na minha cabeça que eu fiquei, assim, muito emocionada de... Cara, que bom que eu não desisti, que bom que, mesmo com toda a dificuldade, chorando e passando muito perrengue, eu não desisti, porque era aqui que eu queria estar. E eu consegui. E já tô lá tem 2 anos, na Dias da Cruz. As minhas clientes só aumentaram. E, mais uma vez, quando eu fui para lá, eu tive um desafio enorme. Porque a sala que eu tava no Meier era uma sala muito pequenininha, num lugar bem escondidinho. E para eu estar na Dias da Cruz, eu precisava de um investimento 4 vezes maior. E eu não tinha. Sempre dando salto e acreditando. Sim. E eu pensei nisso, eu falei, eu vou. A ficha passou? Então eu vou. Eu vou dar meu jeito. E foi o que aconteceu. Fui, comecei a divulgar mais ainda, porque às vezes a gente se acomoda, né? Sim. Tá ficando tudo bem, você conquistou aquilo que você queria, desejou aquilo, conseguiu. E aí a gente meio que se acomoda. E aí eu tava assim lá. Eu queria ir pro Dias da Cruz, mas na outra sala tava ok. Minha agenda tava cheia, tava atendendo bem, eu amo fazer isso, eu amo ajudar outras mulheres, a enaltecer a beleza, conversar, trocar. E aí eu falei, não, mas eu vou tentar. E aí, quando a ficha passou, eu falei, meu Deus, eu vou. Se a ficha passou, é porque é pra eu ir. E aí, quando eu entrei e comecei a atender e a pensar, meu Deus, mês que vem eu tenho que ter tanto. Eu não tinha. E eu acho que eu sou movida a isso, sabe? O salto tem que ser grande, mas eu dou conta. Sim. Eu vou precisar ficar sem dormir, vou precisar dormir até mais tarde, ficar atendendo até mais tarde. Foi o que eu fiz. A minha agenda aumentou, porque era um ponto estratégico, muito fácil acesso, as pessoas chegavam ali muito rapidamente. E eu comecei a divulgar, e uma cliente chamando a outra, e eu sempre pensei nisso. Eu preciso ter um bom trabalho. Porque o bom trabalho se vende sozinho. Porque se eu fizer mais ou menos, a cliente uma vai gostar de mim, vai voltar, mas a outra, ela não vai. Não, eu fiz a manutenção não ficou legal, eu fiz a colocação, ficou bonita, a manutenção não ficou legal, não vou voltar. Vou fazer design de sobrancelha, tirou um pelo que não é para tirar, minha sobrancelha não tá crescendo.
Eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu preciso executar o melhor trabalho. Dentro das condições que eu tenho, eu preciso executar o melhor. Eu preciso ser... meu nível tem que estar alto. Meu sarrafo comigo mesma sempre foi alto. Sim. E aí, voltando em 2021, quando eu tive a sala, eu falei, cara, eu preciso ajudar outras mulheres. Eu preciso me preparar para dar curso. Outras mulheres têm que ter independência financeira. Se não está feliz no CLT, tem que meter a cara e empreender, aprender a vender, aprender a se mostrar. E aí eu fiz o curso. Fiz uma mentoria, na verdade, para me preparar para dar o curso de extensão de cílios. E aí eu fiz em 2021. Ainda em 2021 fiz. E quando em 2021 eu fiz o curso, eu falei, meu Deus, agora como que eu vou angariar alunas? Porque eu só vendia serviço dos cílios, das sobrancelhas e todos os outros serviços. E aí eu comecei a me movimentar nesse sentido de gerar esse desejo em outras mulheres. Replicando também um pouquinho do que você fazia lá do início, né? Muito bom. E eu comecei a divulgar e eu tive, logo de primeira, 3 alunas. E o meu curso era um modelo VIP. Porque eu entendi que, naquele momento, a aluna precisava integralmente da minha atenção, da minha ajuda. E como é um desafio, né? Você vai começar do zero. Eu entendi que elas precisavam se sentir à vontade. Não ter outras meninas gera insegurança, gera medo, comparação. Então, quando ela está sozinha comigo, ela não precisa se preocupar se tem alguém olhando, se não tem, se ela vai estar fazendo errado, se alguém vai estar julgando ela. Eu chego e falo para elas, olha, não é fácil, não vai ser fácil, mas eu vou te dar todas as ferramentas para você executar um bom trabalho, para você vender, para você tirar suas fotos, para você divulgar o seu trabalho no Instagram. Eu vou te dar todo o passo a passo. E vou estar junto com você. Você vai ter o meu recurso de ajuda vitalício. As minhas alunas têm acesso a mim no WhatsApp a vida inteira. Às vezes precisa comprar um material, às vezes está em dúvida de alguma técnica ou aconteceu alguma intercorrência com alguma cliente, elas recorrem a mim. No mesmo momento eu respondo. Sim. A gente tenta resolver, tenta estudar, entender o que precisa ser feito. Então, eu entendi que o curso VIP para iniciante seria um modelo ideal por conta disso. Para ela se sentir muito à vontade e entender que só tá eu e ela ali. Se ela tiver dúvida, eu vou responder. Se ela precisar que eu pegue na mão dela, eu vou pegar na mão dela e a gente vai treinar quantas vezes forem necessárias para ela entender o mecanismo. E eu sempre tento colocar na cabeça das minhas alunas o que eu aprendi no meu curso. Você precisa entender o que precisa ser feito. Eu preciso pegar o fio, mergulhar no adesivo. Para mergulhar no adesivo, eu não posso pegar e mergulhar rápido. Eu preciso de um timer, porque senão ele volta com uma microgota e eu preciso descartar. Eu vou perder tempo e aí eu não vou ter aquele fio, vou perder aquele material. Então, eu preciso mergulhar com calma o fio no adesivo, tirar, colar no fio natural. Se eu tô vendo que eu tô tirando o fio do chicote com a pinça da maneira errada, na hora que eu for colocar no adesivo, não vai funcionar. E, consequentemente, na hora que eu for aplicar no fio natural, também não vai funcionar. Então, eu preciso treinar minha cabeça que se eu tô começando errado, vai dar errado no final. Então, eu preciso, na próxima vez que eu for pegar o fio, são 200 fios. No próximo fio que eu for pegar, eu tenho que me atentar na maneira que eu vou pegar a pinça, na maneira que eu vou botar o fio no adesivo, na maneira que eu vou colocar o fio no fio da cliente. Senão, retrabalho de 400. Dobra o esforço. Então, você precisa treinar essa cabeça para entender o que precisa ser feito. Entender o que precisa ser feito, errou. No seguinte, você faz certo. Passou, fez tudo certinho. Errou, faz certo. Você precisa entender o que precisa ser feito. Você precisa ter isso claro. A maneira que precisa fazer. Porque você tendo isso, você vai entender aonde você está errando, o que você precisa corrigir, e você consegue fazer isso muito rapidamente. Então, esse modelo do curso
VIP, para iniciante, funcionou bastante. Porque elas, de fato, conseguiam ficar à vontade. E elas têm a modelo para fazer o treino, né? Elas fazem vários treinos no papel, na boneca. Tem outras técnicas de treino. Mas também tem o treino na modelo. Então, quando elas vão fazer o treino na modelo, elas vão aplicar todos os treinos que elas fizeram antes. Mas é difícil, porque cada uma tem um formato de olho, cada uma tem uma estrutura de fio. Então, cada detalhe vai importar na hora dela executar a técnica. E ela aprendeu todos esses pilares na teoria. Mas na hora de praticar, é diferente. Então, eu tô ali a todo momento em cima delas, elas estão na maca e eu tô, ó, tá vendo? A gente viu isso, isso e isso. Tá vendo? Olha como é que é o olho dela. Olha como é que é a estrutura do fio dela. O fio dela é para baixo. Então, na hora que for colocar a curvatura, se a curvatura for aberta, ela não vai subir nem fechar como a gente gostaria. Então, eu fico lembrando elas a todo momento o que a gente estudou na teoria. Que aquilo ali está sendo... Ela está entendendo que aquilo ali vai funcionar de determinada maneira ou não vai funcionar. Então, a gente fica numa imersão, eu e a aluna, o tempo todo. A todo momento eu vou puxando, tá vendo? Se a gente tirar foto assim, não vai ficar boa. Olha como é que precisa mostrar a curvatura. Então, eu vou mostrando o caminho das pedras todos para elas, porque eu não quero ter o conhecimento só para mim. Sim. Eu quero repassar, eu quero que todo mundo cresça, eu quero pegar todo mundo na minha mão aqui, ó, subindo todos os degraus das escadas e todo mundo no topo. Sim. Essa preocupação sua, né, ela vem desde o início, né? Que é a preocupação com o cliente no geral, né? Então, seja a tua aluna, seja a cliente lá do cabelo, seja toda essa trajetória, existe aí uma preocupação genuína sua, né? Eu acho que isso é importante, essa régua alta, esse sarrafo alto de servir e de trazer o melhor. E é muito bom ouvir, né, histórias, né? Então, eu sendo aqui, fico ouvindo histórias, fico babando, porque você vai entendendo tijolo a tijolo que vai sendo montado ali para chegar onde está hoje. E aí, já nessa reta final, eu sempre falo, né, para que você, de alguma forma, deixe um recado para essas mulheres que estão ali se questionando, que estão no desafio, que estão inseguras. Então, se puder, olha para a câmera, dá um recado para essa mulherada que, às vezes, ainda não percebe nem o próprio valor, não reconhece o próprio valor. Que tipo de recado você daria para elas? Mulher. É de mulher para mulher. A vida da mulher não é fácil, nem nunca vai ser. A gente tem desafios diários, constantes. Mas esses desafios fazem com que a gente evolua, fazem com que a gente cresça e fazem com que a gente construa algo melhor. Então, não desiste. Se você está perdida, se você está insegura, se você ainda não sabe o que fazer, recorra ao seu coração. Todas as respostas estão no seu coração. Você vai entender o caminho que você vai precisar seguir, o que você vai precisar fazer. Mas entenda, se você não gostar de você, se você não se amar, ninguém vai poder fazer isso por você. Então, você precisa entender o seu valor. Você precisa entender que você é especial, que você é forte, que você consegue. Então, não desista. Desistir não pode ser uma opção. Você vai conseguir. Entenda que é no caminho, caminhando, que a gente vai conseguir saber o próximo passo. Maravilha. E para quem ainda não te conhece nas redes sociais, para quem não te segue, como é que te encontra lá no Instagram? Meu Instagram é Gisele Couto Beauty, meu Instagram profissional. Eu sou educadora e transformo a vida de outras mulheres através da extensão de cílios e da mudança de mentalidade. Maravilha. Gisele, muito obrigado. Foi um prazer ouvir a tua história. O prazer foi todo meu. Foi bom que sirva de inspiração para muitas outras mulheres e outras pessoas. Para você que acompanhou esse episódio até o final, não esqueça de comentar, de curtir, de compartilhar. É um prazer ter você, é um prazer ter você aqui, Gisele. E a gente se vê na próxima, tá, pessoal? Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo episódio. Fique com Deus. Tchau, tchau.